Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está examinando os efeitos da proposta de desoneração da folha de pagamentos, feita por medida provisória pelo governo federal. Nosso convidado é o professor Clóvis Scherer. Ele é o supervisor do DIEESE. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Professor, no bloco anterior, o senhor terminava dizendo que, talvez até provando o contrário daquela outra tese, de que os encargos sociais são inibidores do crescimento econômico, que depois de 2 décadas de crescimento econômico muito pífio, né, o Brasil registrou um aumento explosivo que nós tivemos no passado da taxa de desemprego, bastou um aumento do salário mínimo, uma redução, ainda que parcial, mas uma redução importante das taxas de juros, e isso se refletiu numa expansão do mercado interno, um crescimento do emprego, inclusive formal, contrariando exatamente aquilo que era afirmado naquela outra tese. Não é assim? Sim, isso que nós constatamos, inclusive o DIEESE faz pesquisa sobre o mercado de trabalho continuamente há muitos anos, e desde 2003 nós vemos uma queda sucessiva na taxa de desemprego nas principais regiões metropolitanas. É um movimento que, inclusive, pôs por terra aquelas teses de que o emprego iria acabar, que o emprego era algo do passado, que nós não teríamos mais a recuperação do emprego, mesmo que a economia pudesse crescer novamente. E mais ainda, nós tivemos uma recuperação do emprego formal, com carteira de trabalho assinada, redução da informalidade, do emprego sem carteira ou das formas mais precárias de emprego. Então, uma melhoria significativa no conjunto do mercado de trabalho, e que eu considero que está associado a alguns fatores, né? A economia internacional ajudou o Brasil, mas também nós tivemos a possibilidade de transformar esse impulso externo também numa dinâmica interna muito em função das políticas sociais. Seja a Previdência Social, que cumpre um papel muito importante na nossa sociedade, mas também política do salário mínimo, né? A própria classe trabalhadora foi às ruas, foi à negociação coletiva, negociou melhores salários. Nós tivemos recuperações salariais em várias categorias de profissionais, e isso tudo acabou dinamizando o consumo das famílias, que foi o principal motor aí do crescimento econômico nos últimos anos. Agora, será que a gente não deveria tomar um certo cuidado antes de uma celebração? Não estou dizendo que alguém aqui está celebrando, mas, de qualquer maneira, quando se apresentam dados dessa maneira, sem tentar aprofundar um pouco a análise, talvez a gente corra o risco de não observar determinados fenômenos, como, por exemplo, a questão da qualificação, do tipo de emprego sobre o qual a gente está falando. Eu me refiro justamente ao fato, por exemplo, de no Brasil estarem faltando profissionais especializados no setor de engenharia, por exemplo. A gente tem uma situação tal que o país está tendo que importar engenheiros de outros países para dar conta de determinados serviços mais específicos. Ou seja, e essa disponibilidade de emprego também não decorre da falta de maturidade da economia brasileira, decorrente ainda de um nível de escolaridade que não conseguiu atingir ainda um certo patamar? Eu acho que, com razão, nós temos aí um déficit na área educacional e de formação profissional de mais elevada qualificação. Agora, em parte, no que tange à qualificação profissional, eu acho que, em parte, isso é um reflexo de 2 décadas em que o mercado de trabalho estava completamente desfavorável, desvantajoso. Me lembro, na década de 90, o desemprego entre engenheiros era uma coisa que desestimulava o jovem a procurar um curso de engenharia, né, porque sabia que ia enfrentar uma grande dificuldade. Talvez agora nós estejamos olhando a coisa ao reverso, né, como fez falta aí 2 décadas em que poderia ter sido investido nessas qualificações mais exigentes, em conhecimento técnico, né, e que agora estão se revelando dessa maneira na busca de profissionais do exterior. No entanto, assim, o mercado de trabalho tem melhorado, acho que inclusive em estimular
vários trabalhadores que inicialmente não têm aquele impulso para uma maior qualificação a fazerem isso, a procurarem escolas técnicas, profissionalizantes. Mas, de fato, nós temos aí em alguns setores, algumas áreas, uma certa carência de mão de obra mais qualificada. Esse é um limite. Outro limite seria nosso baixo nível de investimento, que precisa ser elevado. Essas áreas, só para complementar, nessas áreas específicas onde há essa carência, também ocorre esse debate sobre o custo trabalhista, dos encargos trabalhistas e sociais, ou por conta dessa carência, esse debate não é tão presente? Não, eu acredito que, inclusive, o que explica um pouco a formalização dos vínculos de trabalho, né, principalmente o registro em carteira de um grande número de trabalhadores, seja decorrente de um mercado de trabalho que está precisando de mão de obra. Então, por exemplo, para reter um funcionário, o empresário de qualquer nível e qualquer setor de atividade passa a oferecer não só um melhor salário, como dizer, não, eu vou assinar sua carteira, vai ser tudo regular, para reter aquela mão de obra, inclusive operários de menor qualificação, digamos assim. Porque é muito custoso perder um empregado e contratar de novo. Né? E a formalização passa a ser um atrativo para o empregado permanecer naquele emprego, porque ele dá justamente acesso à previdência, a uma seguridade, uma proteção maior. Agora, os setores mais intensivos em capital, que são justamente aqueles que empregam mão de obra muito mais especializada, justamente não estão pensando tão assim, com tanta ênfase na desoneração da folha. Tanto é assim que nessa última leva de setores beneficiados pela desoneração, não temos a petroquímica, não temos a química, não temos a indústria automobilística, que são setores em que a despesa com o pessoal é relativamente menor, o desempenho se deve principalmente ao capital investido. Então, há essa diferenciação no debate sobre a desoneração de fato. Vamos analisar aqui quais são os setores, né, que estão recebendo, de acordo com essa medida provisória da desoneração, essa possibilidade de uma alíquota diferenciada, né, e a porcentagem, e vou pedir ao senhor que comente, então, essa tabela. Que nós temos aqui, o setor têxtil vai poder ter uma alíquota de 1%, o de confecções 1%, couro e calçados 1%, e plásticos também 1%, enquanto que o setor de tecnologia da informação, 2%, setor de hotéis, 2%, setor de call center, 2%. Por que essa diferença? O que isso quer dizer? O que se procura estimular? A lógica por trás da fixação dessa contribuição, que é sobre o faturamento, né, diferenciada entre setores, é justamente tentar aproximar essa nova alíquota de um equilíbrio com o que se tinha antes. Então, por exemplo, uma empresa como de call center, que basicamente funciona com mão de obra e pouco capital, a despesa maior é pessoal, ela contribui muito para a Previdência. 20% sobre a folha desse setor é um valor considerável. Então, para fazer a substituição de uma contribuição sobre a folha por uma outra contribuição sobre o faturamento, ela deve ser feita por uma alíquota mais alta do que, por exemplo, um setor como o setor de plásticos, em que o peso da mão de obra é menor, e que, portanto, em relação ao faturamento, basta uma contribuição de magnitude um pouco menor para compensar a perda da contribuição sobre a folha. Então, é esse equilíbrio. Setores mais intensivos em mão de obras deveriam ter uma contribuição sobre o faturamento maior em comparação com aqueles que são menos intensivos em mão de obra. Agora, como nesses casos são determinantes fatores macroeconômicos, né, até pela pergunta anterior do Floriano, por exemplo, em relação ao que nós vivemos no passado, o Brasil ficou muito tempo sem construir ferrovia, pelo contrário, estava desmantelando. Então, tem dificuldade de engenheiros ferroviários. Passou muito tempo sem construir refinaria, né? Os engenheiros da área de telecomunicações foram desestimulados durante um bom tempo, se transformaram em bordadeiras eletrônicas, né? Apenas parafusando
aparelhinhos que vinham de fora. Quer dizer, esse fato de uma nova política estar sendo fundamentada na área macroeconômica reestimula também a exigência sobre a formação profissional, educacional, né? Claro, se nós tivermos uma macroeconomia que estimule a economia a crescer, e principalmente esses setores que incorporam tecnologias mais avançadas, nós vamos crescentemente precisar dessa mão de obra mais especializada, com formação de nível superior ou nível técnico, mas com bastante ênfase nas engenharias, na parte técnica. Isso vai ser uma decorrência natural e desejável, porque justamente são esses empregos, aqueles empregos de maior qualidade também para o trabalhador, né, que lhe permitem melhor renda, condições de trabalho melhores e assim por diante. Falando ainda sobre essa tabela que o Beto mencionou há pouco, quem olha para esses setores assim de uma maneira geral, en passant, observa que são setores, por exemplo, têxtil, couros e calçados, plásticos, são setores submetidos a uma concorrência ferrenha por parte de indústrias de outros países. Daí eu pergunto, essa decisão, será que realmente está dentro de uma política propositiva ou é uma decisão reativa em função do que vem acontecendo na indústria nos últimos anos, um processo que alguns chamam de desindustrialização? Bom, essa é uma boa questão, né? Na verdade, a desoneração da folha ela iniciou já em janeiro de 2012 com confecções, couro e calçados e o setor de tecnologia da informação e comunicação, TI e TIC. Depois, agora em agosto, a partir de agosto, passou a valer para um conjunto de 14 setores, incluindo esses 3, e que pega basicamente a indústria, o setor de serviços de TI e TIC, inclusive call centers, e o setor de hotéis. De fato, o governo começou a desoneração por setores que estavam mais expostos à concorrência internacional, tanto porque perderam competitividade para exportar, quanto porque encontravam concorrentes entrando no mercado interno em condições mais favoráveis. Essa desoneração, na verdade, ela começou a ser discutida há muito tempo, né? 2003 já houve mudanças na Constituição, 2005 também, o Fórum Nacional da Previdência voltou ao tema. Na proposta de emenda constitucional durante o governo Lula também se propunha a redução gradativa do recolhimento sobre a folha e agora se concretizou finalmente. Então, em parte é fruto de uma discussão mais antiga, em parte, obviamente, é porque nos últimos anos, em função do câmbio, juros, a crise internacional, a nossa indústria se viu submetida a uma concorrência muito forte. Não dava para segurar mais. Quer dizer, daí decorre a minha outra pergunta. Quer dizer, isso já não teria que ter sido tomado, essa decisão não teria que ter sido tomada antes? Porque se você espera o momento do sufoco para realmente mudar uma situação, o custo é muito maior, né? Na verdade, ela estava, no caso da proposta de emenda constitucional, fazendo uma profunda reforma tributária no Brasil e alterando esses encargos previdenciários sobre a folha, essa discussão estava inserida num conjunto de medidas muito complexas e que encontraram extrema dificuldade de ser negociadas no Congresso. Então, na verdade, ela não prosperou justamente pela dificuldade política em você mexer na questão tributária no Brasil, onde inúmeros interesses convergem e não encontram um consenso. Dessa vez, o governo passou a adotar uma nova estratégia, que digamos, que a gente observa, que está tratando de matérias tributárias isoladamente. Então, uma foi a desoneração da folha. Quer dizer, ela foi tomada independentemente de outras discussões que estão ocorrendo sobre a questão tributária. E, nesse momento, realmente a indústria perdendo competitividade e diante de uma
a ameaça de desindustrialização, não existe consenso ainda se nós estamos nos desindustrializando ou não, né? Mas mesmo assim encontrou um terreno fértil para ter apoio político e ser aprovada no Congresso uma medida específica e começando com o setor industrial. Agora, como ter certeza, doutor Scherer, de que os impactos fiscais e econômicos esperados vão acontecer? Essa é outra questão que divide os analistas, né? Existem estudos que mostram, por exemplo, na questão previdenciária, os dados já estão bem claros, nós vamos ter uma renúncia no próximo ano de quase 13 bilhões de reais. Agora, se isso vai gerar melhoria da competitividade, ainda não sabemos. Uhum. E qual é a expectativa? Bom, a minha opinião é de que, embora, claro, ela vai ajudar, ela vai cortar mais ou menos 50%, 60% do gasto previdenciário dessas empresas beneficiadas. Isso é um corte bastante significativo. No entanto, eu não sei se existem outros fatores que são mais importantes para a competitividade industrial. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar se as medidas de desoneração da folha de pagamentos vão trazer prejuízo para a Previdência e como esse prejuízo poderá eventualmente ser compensado pela União. Continue com a gente.